Pedro de novo, vamos continuar a aula passada. Hoje a gente vai pegar tudo que a gente viu na semana passada, vai juntar com os textos motivadores, com a proposta do tema e vai abrir os caminhos para uma redação nota 1000. Então olha só, a gente vai pegar o simulado e já na página 2 a gente se depara com a primeira parte da redação, que tem as instruções e os textos motivadores. Uma redação nota 1000 começa antes da escrita, com calma. Primeiro de tudo, ela começa com a leitura atenta das instruções da prova, porque qualquer deslize pode significar um 0. Em seguida, é preciso ler também com calma os textos motivadores, aproveitando já para fazer algumas anotações iniciais que vão nos ajudar a interpretar adequadamente o tema presente na página 3, e também vão nos ajudar com algumas ideias sobre a abordagem temática. Vamos ver? Aqui no texto motivador 1, a gente tem um texto que defende a desmilitarização. Então aproveitei para fazer uma anotação ao lado dele. O texto motivador 2 traz alguns dados importantes. A violência policial em números, a ineficácia dela e o racismo presente na sua atuação. Também anotado. O texto de apoio 3 traz um gráfico da violência da polícia e das ocorrências e, por fim, o 4, alguns dados sobre a brutalidade da instituição, com ênfase na polícia do Rio de Janeiro. Por último, a gente tem o comando da questão, que traz o tema, o aumento da violência policial na realidade brasileira. Ok, agora é a hora de começar a escrever? Calma! Você acabou de chegar na prova, o café ainda está fazendo efeito, as engrenagens do cérebro ainda estão lentas. E lembre-se, no Enem a redação tem peso decisivo. Então é bom fazer quando o pensamento estiver bem afiado. Vira a página, faz uma outra questão de outras disciplinas, vai que uma delas tem um texto que te deu alguma ideia para a redação. Mas também não se emociona muito, porque o cérebro precisa estar afiado, mas também precisa de tempo, e deixar a redação por último pode ser muito arriscado. Pronto, agora você leu as outras questões, fez uma questão ou outra de outra disciplina, lubrificou a engrenagem aí do cérebro, está pronto para começar, então vamos fazer uma bagunça lá no papel de rascunho. E aí não tem escapatória, a gente vai começar essa parte da escrita pelo planejamento textual, que vocês adoram ignorar, mas que é fundamental para a redação nota 1000. A primeira etapa consiste na interpretação do tema, o aumento da violência policial na realidade brasileira. Então vamos lá, o tema está aqui e o que significa é que está falando de realidade brasileira, então está falando a nível nacional. Pode usar outros estados como exemplo? Claro, mas não podemos esquecer de deixar claro que estamos falando de Brasil quando a gente escrever a problematização do tema. Outra expressão que a gente precisa ficar atento é violência policial. Ela existe? O texto de apoio 4 mostra que sim, que em 2019 tivemos 5.804 mortes por policiais, o que é um número relevante que comprova sua existência. E ela aumentou? Também. Isso está claro no texto motivador 3, e semana passada vimos com clareza que ela aumenta ano após ano. Por fim, a gente não pode esquecer que, além de entender todas as partes, é necessário entender a questão como um todo. Então vamos para a segunda etapa, que é da criação livre de ideias, conhecido também como brainstorm de ideias. Aqui a gente começa a colocar no papel tudo o que a gente acha sobre o tema e que pode nos dar argumentos para o texto. Vão surgir ideias ruins? Vão surgir ideias horríveis, mas é importante colocá-las no papel para ter certeza de que elas não vão ficar nos assombrando durante a escrita e que você vai descartá-las na próxima etapa, que é a terceira, de organizar e selecionar ideias. Aqui a gente vai excluir as ideias ruins, que apenas reproduzem o senso comum, não fazem sentido. Mas também vamos ter que selecionar ideias boas, mas que não cabem no espaço de 30 linhas definido pelas instruções, lembram? Uma redação de 4 parágrafos vai precisar selecionar 2 dessas ideias. Beleza, eu tenho 4 ideias, eu tenho que escolher 2, mas quais são as 2 melhores? E aí é uma questão pessoal, tá? Eu, Pedro, prefiro as 2 de baixo por conta da nossa discussão do tema da semana passada e do que eu tenho lido. Mas todas são boas, elas têm relação entre si. Se você escolher as que dominam mais, as que têm maior repertório sociocultural, você vai ter mais facilidade na escrita. Então, vê quais são as 2 que você tem mais afinidade, que você se sente mais seguro em desenvolver.
Tudo certo, a gente escolheu as nossas duas e elas me lembraram imediatamente de uma contextualização jornalística que eu posso fazer com uma das tantas reportagens e notícias que a gente viu na aula passada. O outro motivo da escolha dessas duas ideias é que eu acho que elas têm a ver com a desmilitarização da polícia, uma das soluções trabalhadas no vídeo anterior e que é uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional. Pode anotar tudo isso aí no papel, porque isso vai ajudar a organizar a próxima etapa. A última etapa é de roteirização e elaboração da tese. Para isso, a gente tem que lembrar das estruturas do texto como um todo em suas partes. A introdução é composta de contextualização mais tese, e aqui, graças às minhas anotações, eu tenho as duas prontas. O desenvolvimento vai desenvolver as ideias presentes na tese, uma para cada parágrafo, organizadas em tópico frasal mais fundamentação. No desenvolvimento 1, vou argumentar sobre a ideia de que a violência policial vem aumentando, mas é ineficaz, mostrando que sua diminuição pode significar diminuição da criminalidade também. No desenvolvimento 2, eu vou trabalhar a ideia do racismo presente na violência policial, mostrando números que comprovam esse racismo, que também se faz presente na criminalização dos moradores de favela. Por fim, vou concluir com uma retomada da tese e a proposta de intervenção, que eu já sei que vai ser sobre a desmilitarização da polícia. Então vamos para o texto. Então olha só meu parágrafo de introdução, com a minha contextualização planejada sobre o caso João Pedro, que a gente viu na semana passada, assim como a tese, também elaborando sobre a lógica militarista ser violenta, ineficaz, bem como racista. Vamos ler. Assassinado dentro da casa dos tios, no Morro do Salgueiro, João Pedro, um jovem negro, foi mais uma vítima de outra ação descontrolada da Polícia Militar esse ano, a estampar as capas dos principais jornais. Infelizmente, o caso não é uma exceção, demonstrando que a violência policial cresce ano a ano na realidade brasileira. Para combater esse grave problema social, é preciso compreender que o aumento acompanha uma lógica de confronto tão ineficaz quanto racista. Tá? A gente tem aqui, então, a contextualização em azul, que tem como função demonstrar a relevância do tema, e tem também a tese, que elabora o meu ponto de vista, o ponto de vista do autor, né, e prepara a abordagem argumentativa. Nesse caso, ela é explícita por etapas, ou seja, fica claro que vai ser desenvolvido nos parágrafos seguintes. E só para deixar claro, a problematização do tema está aqui, dentro da contextualização em roxo. Ela é que faz o link entre o caso do João Pedro com o tema, portanto, ela é fundamental para a nossa introdução. Parágrafo seguinte, de desenvolvimento, que eu vou chamar de D1, a gente tem a estrutura certinha do tópico frasal vindo no início, sendo nada mais do que a apresentação da primeira ideia da tese, e a fundamentação, cumprindo a função de comprovar o tópico frasal. Vamos ler? Primeiramente, deve-se entender que a polícia brasileira se baseia em um raciocínio beligerante que não se traduz em diminuição da criminalidade. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre de 2020, houve aumento de 7% na violência policial, enquanto os homicídios também cresceram em mais de 1.000 mortes em relação ao mesmo período de 2019. A exceção, nesse contexto típico de zonas de guerra, como o Líbano ou a Síria, é o Rio de Janeiro, que teve suspensas pelo STF as operações policiais em favelas, habitadas em sua maioria por pessoas negras. A medida e seus números positivos mostram que as ações policiais violentas contra a criminalidade não passam de uma letal falácia. Então aqui a gente tem um tópico frasal, nada mais do que uma reapresentação da ideia da tese lá, com outras palavras, claro, e a fundamentação, por sua vez, trabalhando com números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para demonstrar de forma factual que a violência da polícia não diminui a criminalidade. Ao contrário. Em seguida, continua com essa argumentação, demonstrando que o Estado que teve queda nos números de guerra foi o Estado que teve intervenção do STF nas operações em favelas. Essas duas informações, elas já configuram como um repertório sociocultural, legítimo, pertinente e produtivo, uma vez que se tratam de estudos e notícias de jornal que vimos na semana passada. Por fim, é importante a gente notar que o último período do parágrafo faz o desfecho, tá? Encerra a comprovação, ao mesmo tempo em que sugere uma circularidade com o início do parágrafo. O próximo parágrafo, desenvolvimento 2, o D2, segue a mesma estrutura do D1.
tópico frasal mais fundamentação. Vamos ao texto. Além disso, há outro engano quando se nega o recorte racial como um dos fatores que eleva a violência policial. O perfil das vítimas de ações policiais violentas corrobora esse fato. 75% das pessoas assassinadas são negras. É a mesma porcentagem levantada pela Defensoria Pública do Estado, que demonstra que estar na favela é agravante para a condenação por tráfico de drogas. Sendo assim, a criminalização do negro e do favelado é comprovada como ação sistemática da Polícia Militar, conduta nomeada como racismo institucional, estudo feito pela Faculdade Federal de São Carlos. Percebe-se assim que as instituições que exaltam o lema proteger e servir estão bem distantes de cumprir sua missão. Então aqui, mesma coisa, tópico frasal, reapresentando a ideia da tese, só que dessa vez a segunda ideia, né, sobre o racismo parando a violência policial, e a fundamentação, comprovando esse racismo e argumentando que ele faz com que o morador de favela também tenha um tratamento diferente, o que determina a conduta como racismo institucional apontado por um estudo da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Dessa vez, reparem como o desfecho do parágrafo não só retoma o seu início do tópico frasal, né, encerrando a comprovação dele, como também dialoga com a ineficácia, com a ineficiência da polícia, que foi tratada no D1. E, por fim, o parágrafo de conclusão. No modelo Enem, ele deve retomar a tese e, em seguida, fazer uma proposta de intervenção que a gente já escolheu lá no planejamento textual sobre a desmilitarização da polícia. Abre aspas. Fica claro, portanto, que a brutalidade das ações policiais reproduz o racismo e não diminui a delinquência. Então aqui está muito claro que é a retomada da tese. Cabe ao Congresso Nacional, dessa forma, aprovar a PEC 51/2013 sobre a desmilitarização da polícia, ação que extingue a lógica do confronto estritamente beligerante, de modo que a hierarquia da polícia, bem como seus valores, voltem-se para um pensamento civil e não militar, a fim de diminuir a violência policial e então reduzir o assassinato de negros e favelados pelos agentes da corporação. Talvez assim, os jornais possam estampar um futuro de paz para Pedros, Ágatas e demais brasileiros. Você encontrou os 5 elementos com facilidade? Repara que é só uma proposta de intervenção, o que é suficiente, mas que acaba contemplando os 2 problemas abordados no texto, que a gente abordou nos parágrafos de desenvolvimento. Vamos aos 5 elementos. Cabe ao Congresso Nacional, o agente, e repara na marca linguística dele, o cabe. A proposta em si, a ação, aprovar a PEC 51/2013 sobre a desmilitarização da polícia. Aí vem o modo, né, de modo que a hierarquia da polícia, bem como seus valores, voltem-se para um pensamento civil e não militar. Finalidade, a fim de diminuir a violência policial e então reduzir o assassinato de negros e favelados pelos agentes da corporação. O detalhamento, como vocês já devem ter percebido, é o da ação, logo depois dela. Ação que extingue a lógica do confronto estritamente beligerante. Por último, a gente tem um desfecho criativo, um período que encerra o texto, nesse caso, e ao mesmo tempo garante a circularidade com o início da redação, quando a gente falou lá do João Pedro. Para encerrar, pessoal, olha como fica a nossa redação como um todo. 4 parágrafos, obedecendo à função dissertativa argumentativa de introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo 2 parágrafos de desenvolvimento, D1 e D2, uma proposta de intervenção com 5 elementos presentes, coerência interna e respeitando os direitos humanos. Reparem também que os parágrafos são ligados por conectivos, sendo o último jogado para o meio da frase. Os elementos de coesão sequencial remissiva foram trabalhados conforme as aulas aqui do PVS. Bom, total 30 linhas. Acho que a gente conseguiu, né? Antes de me despedir, eu queria mostrar que o nosso trabalho hoje ele pode ser compreendido por um tripé de leitura, planejamento e treino. O que foi a aula passada? Uma discussão do tema a partir de uma leitura cotidiana, de informações que estão no jornal, ao nosso alcance. O planejamento textual, em conjunto com essa leitura, nos auxilia a organizar e selecionar ideias boas, consistentes, e a prática, o treino, garante que esse roteiro do planejamento se transforme em texto de forma fluida, orgânica,
porque o aluno já deve estar acostumado à escrita de temas passados pelos seus mediadores. Então a transição da folha de rascunho para a folha oficial, ela acaba se tornando muito mais fácil. Então não se esqueçam, ler, planejar, escrever. Escrevam, sério. Boa semana para todos e se cuidem.